Para essa etapa da boneca, vamos precisar do fio escolhido para fazer o cabelo, tá? Eu tô usando aqui um tom magenta. Você encontra em fios no Brasil na cor magenta, tá? A agulha que eu vou usar é a de sempre, a de 2 milímetros, tá? Eu uso ela do começo ao fim na boneca para não ficar trocando. Tesoura, agulha de tapeçaria, contador de carreiras, marcador de pontos, alfinete, tá? Além da boneca, né? Você precisa estar com a boneca aí pronta até essa etapa, tá bom? Porque a gente precisa ter onde colocar esse cabelo, certo? Uma coisa que não está aqui é a cola, tá? Eu gosto de passar cola também. Você pode usar a cola da sua preferência, cola silicone líquida, cola quente, cola tecido, cola do artesão, ou enfim, fica aí para sua escolha, tá? Aquela que você mais se adapta, tá bom? Eu gosto de usar de silicone líquida, que eu acho ela bem prática, mas ela tem aí como que a gente pode falar, uma desvantagem, né? Que a gente precisa dar o tempinho de secagem, né? Os alfinetes servem pra gente posicionar o cabelinho na cabeça, né? Deixar ele ali certinho para depois vir passando a cola. E você pode perfeitamente também, em vez de usar cola, somente costurar. Eu gosto de colar e também dar uns pontinhos, tá? Em pontos específicos, em torno da cabeça, em algumas mechinhas, tá? Vamos supor que com o tempo essa cola se desgaste, enfim, comece a se soltar, a gente não tem aí, tem tempo ágil, né? Quem tá com a boneca tem tempo aí hábil para chegar e pedir uma reparação aí, uma colagem, enfim. Dá tempo de fazer a recuperação deste cabelinho sem que a criança fique tão decepcionada com a cabeça sem cabelo, tá bom? Então é isso, gente. Bora lá crochetar. Então, vamos aqui começar. Vou fazer um anel mágico. Dentro deste anel mágico, vou colocar os meus 6 pontos, tá bom? Então, anel mágico, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6, tá? Fechando este anel, eu tenho, né, a primeira carreira pronta aí com os 6 pontos baixos. Próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira de aumentos, tá? Então, em cada um desses 6 pontos baixos, eu vou colocar um aumento. Então, aqui é um ponto e outro ponto no mesmo ponto de base, eu tenho o primeiro aumento. 2 pontos no próximo ponto, eu tenho o segundo aumento. Deixa eu só voltar esse aqui. O segundo aumento. O terceiro aumento. O quarto aumento. Quinto aumento. E, por fim, o último aumento, o sexto aumento. E assim, a gente tem a segunda carreira com 12 pontos de base, tá? Vou fechar melhor este círculo aqui, deixa ele bem fechadinho. E a partir de agora, a gente já começa a tecer as mechas, tá? Aqui, a gente vai usar para fazer as mechas esses 12 pontos aqui, então teremos 12 mechas nessa primeira etapa. A gente vai fazer as mechas utilizando somente a alcinha da frente, ok? Então, ó, a alcinha da frente, desses 12 pontos, cada uma dessas alcinhas vai receber uma mecha. Então, aqui, na alcinha da frente, eu venho, faço um ponto baixíssimo e vou subir aqui 50 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 50 correntinhas, tá? Vou fazer essas 50 correntinhas e já volto para passar o restante para você. Então, aqui, voltando, né, a primeira mecha que eu tenho aqui é 50 correntinhas, vou pular 2 pontinhos de base, dou a volta na minha agulha, venho a partir do terceiro e volto fazendo meio ponto alto, ok? Então, serão aqui 48 meio ponto alto. Terminei os 48 meio ponto alto, tô aqui na base, venho para o próximo ponto, somente na alcinha da frente
vou fazer um ponto baixíssimo e volto a fazer 50 correntinhas. A partir da terceira, volto fazendo 48 meio ponto alto, tá? Então, é uma repetição aqui, até você ter as 12 mechas, ok? Então, sempre iguais, sempre na mesma quantidade de correntinhas, 12 mechas de 50 correntinhas e 48 meio ponto alto. Lembrando que só na alcinha da frente, tá? Porque a gente precisa da alcinha de trás disponível para depois a gente continuar a crescer esse cabelinho aqui, beleza? Então, vou fazer minhas 12 mechas, já volto com você. E aqui estão as 12 mechas, certo? Feitas todas na alcinha da frente. Agora, utilizando as alcinhas de trás aqui que sobrou pra gente, a gente vai fazer uma carreira de aumentos. Então, aqui, ó, terminando a mecha de número 12, você já vem direto aqui pra primeira alcinha, ó, e vai fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, na próxima alcinha eu vou fazer um aumento, tá? E a gente vai seguindo, fazendo isso em todas as alcinhas aqui de trás. Serão 6 vezes, né? Ó, um ponto baixo. Na próxima alcinha, o aumento, que é o segundo aqui. E eu vou seguindo até completar 6, tá? Então, vamos chegar até aqui no finalzinho, tá bom? Então, fiz aqui um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Eu preciso fazer isso 6 vezes. Vou terminar essa carreira e já volto. Essa é a carreira de número 3. Então, aqui depois de fazer, né, um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, ficamos aqui. Vou só cortar essa ponta aqui, né, do anel mágico, só para não atrapalhar, tá? Então, aqui ficamos com 18 pontos, certo? Eu fiz a carreira de número 3 com um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Da mesma forma que a gente fez essas mechas aqui, a gente vai fazer as mechas aqui também, tá? Só que agora, a gente vai fazer 2 mechas e vai pular um ponto. Também trabalhando na alcinha da frente, tá bom? Então, eu fiz a mecha 1, a mecha 2. Quando for fazer a mecha 3, eu pulo o pontinho. Faço a mecha 4, a mecha 5. Em vez de fazer a mecha 6 no próximo ponto disponível, eu vou pular este ponto disponível, tá? Então, a cada 2 mechas, você vai pular um ponto de base. Você vai ficar com 12 mechas no total, tá bom? Igual a gente fez aqui, só que agora a cada 2 a gente pula um ponto. Beleza? Vamos fazer essas mechinhas também utilizando só a alcinha da frente, tá? Eu tenho que deixar a alcinha de trás disponível pra gente crescer essa peruquinha, tá? Então, vamos lá, ó. Mesmo tamanho, 48 meio ponto alto, então eu preciso fazer 50 correntinhas para cada mecha, tá bom? Lembra, sim, se você fizer uma mecha para cada ponto de base, vai ficar lindo, maravilhoso também, tá bom? Não tem problema nenhum fazer dessa forma, tá? Mas para poupar um pouco de tempo, que vai dar um efeito muito bonito também, a gente faz um pouco menos, economiza fio, economiza tempo, economiza trabalho, tá bom? Então, é isso, gente, ó. Sempre na alcinha da frente, tá? Eu vou deixar até esse marcador aqui, eu não vou nem tirar ele, tá? Porque como eu não vou utilizar a alcinha de trás, eu vou utilizar só a alcinha da frente aqui, ó. Tá? Eu vou deixar esse marcador ali, porque ele vai me ajudar para fazer a próxima carreira, tá bom? Então, daqui eu já venho fazendo 2 mechas, pulo um ponto. 2 mechas, pulo um ponto de base. 2 mechas, pulo um ponto de base, tá bom? Então, vou fazer aqui minhas 12 mechas, de novo, são 12 mechas, tá bom? E eu já volto com você, igualzinho essa aqui, tá? Até já! Ah, e eu voltei aqui um pouco antes, olha, antes de começar, inclusive, porque você pode achar, nossa, tá distante, né? Mas é assim mesmo, tá? Tem uma mechinha aqui no meio do caminho entre o ponto que a gente finalizou e o ponto que a gente precisa fazer a mecha, tá? Então, é isso mesmo, parece estranho, mas... Ó, eu já venho, tá vendo? Ó, tem uma mecha no meio do caminho, eu já venho aqui na primeira alcinha, faço um ponto baixíssimo e daqui eu já começo a trabalhar, tá? Parece estranho, mas é desse jeitinho mesmo. E aqui eu já deixo a alcinha, a primeira alcinha, ó, marcando onde eu vou começar a próxima carreira, que é a carreira de número 4, tá? Então, vamos lá, vou fazer aqui as 12 mechas e já volto.
E aqui eu tenho a segunda camada de mechas, então fiz aqui as 12 mechas, certo? Terminei aqui na 12ª, ó, meu fio ainda tá aqui soltinho e eu vou usar aquele ponto que eu marquei antes de começar. Lembra que eu marquei a alcinha de trás ali? É só me encontrar aqui no meio desse monte de mechas que eu me enrosquei. Então aqui, né, a gente vai vir, olha, fiz a última mecha, a gente vai vir neste pontinho que eu marquei aqui e vai fazer um ponto baixo. Então fiz o primeiro ponto baixo, vou colocar aqui, ó, só para marcar o início da carreira, tá? E vou seguir fazendo aqui, ó, mais um ponto baixo. Então são 2 pontos baixos e depois na próxima alcinha um aumento, tá? Então eu sigo fazendo essa carreira de 1, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar aqui com 24, ó, a gente tá usando as alcinhas de trás que sobraram. 1, 2 pontos baixos e no próximo pontinho o aumento. 1, 2 pontos baixos e no próximo pontinho o aumento, tá? Vou seguir aqui para finalizar essa carreira e já volto com você. Lembra, 2 pontos baixos e um aumento, vai ser 6 vezes essa repetição, tá bom? Para ficar com 24 pontos, vou terminar e já volto. Então aqui eu terminei a carreira de número 4, fazendo os 2 pontos baixos e um aumento, tá? E eu vou fazer a terceira carreira de camadas de mecha, tá? Terceira camada de mecha. E essa mecha, ela começa aqui na alcinha da frente deste ponto que eu acabei de marcar. Lembra que eu marquei o primeiro ponto aqui? Então eu tenho uma alcinha na frente aqui, ó, que eu vou buscar ele, fazer um ponto baixíssimo e começar a subir as correntinhas das minhas mechas, tá? Neste momento, vamos fazer uma mechinha para cada ponto de base. Então, serão 24 mechas. O tamanho é o mesmo que a gente vem fazendo até agora, tá? 50 correntinhas e 48,5 ponto alto. A gente vai usar novamente somente a alcinha da frente para fazer as mechinhas e a gente vai deixar as alcinhas de trás disponível para a gente fazer os próximos passos deste cabelo. Tá legal? Então, vamos lá. Bastante trabalho aqui pela frente, né? Fazer essas 24 mechinhas. Vou fazer as minhas em off e já volto com você. É a mesmíssima coisa que a gente fez até agora, tá? Fazer cabelo é uma eterna repetição, né? São várias mechas assim. É cansativo, mas o resultado vale super a pena, tá bom? Então, bora lá, 24 mechinhas de 48,5 ponto alto. E eu já volto com você. E aqui, feitas as 24 mechinhas, né? Já temos esse resultado aqui maravilhoso deste cabelo. Mas a gente vai continuar mais um pouquinho, tá? Então aqui, eu deixei o marcador, certo? Deixa eu só me encontrar aqui nos meus fios, aqui. Deixei puxadinho aqui para ficar mais fácil de encontrar. Então, eu deixei o marcador aqui na alcinha de trás e nessa alcinha de trás a gente vai continuar fazendo aumentos, tá? Então, vamos fazer aqui uma carreira de 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, esse aqui é o primeiro pontinho, certo? Ó, eu fiz um ponto onde estava o marcador, tá? Então, eu vou transferir esse marcador para esse ponto que eu acabei de fazer. Opa, assim. E continuo aqui fazendo, né, os próximos pontos. Então, ó, 2 e 3. 3 pontos baixos e no próximo ponto eu vou fazer o aumento. E vou seguir assim por toda a volta, tá? Serão 6 repetições iguais a essa. Então, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e depois no próximo pontinho o aumento, tá? Vou só finalizar essa carreira aqui, então 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e eu já volto aqui com você.
E aqui eu retorno com a carreira de número 5, né, que eu fiz aqui de 3 pontos baixos e um aumento. Então eu tenho neste momento aqui 30 pontos de base, tá? Agora, aqui a gente vai trabalhar outra carreira de aumentos, mas a gente vai pegar as duas alcinhas, tá? Então aqui neste ponto que eu tinha marcado, ó, tem uma mecha no meio do caminho. A gente vem, tá? E passa por cima da mecha, tá vendo? Deixa eu só passar o fio pra lá. Ó, parece que tá errado, mas não está, é assim mesmo, ó, a gente vem aqui neste pontinho que tá bem do ladinho da mecha e a gente vai fazer aqui o primeiro ponto. Nessa hora a gente vai pegar as duas alças, tá? Ponto normal. Marquei aqui meu primeiro ponto e a gente vai continuar aqui a fazer aumentos, tá? Então, vou fazer dessa vez 4 pontos baixos, então, ó, segundo, terceiro e o próximo 4 pontos baixos e na sequência eu coloco o aumento, tá bom? Então essa é a carreira de número 6, que a gente vai fazer de 4 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir 6 vezes na volta e vamos terminar essa carreira de número 6 com 36 pontos de base, tá bom? Então 4 pontos e um aumento e eu já volto. E aqui está a carreira de número 6 prontinha, né? Eu tenho aqui os 4 pontos e um aumento, então fiquei com 36 pontos de base. E agora a gente parte para fazer a última camada de mechas, tá? Essa é a camada de mechas que vai ficar fixada na cabeça da boneca, através de colagem ou através de costura, tá bom? Então, é uma carreira bem mais fácil de fazer, porque as mechas são mais curtas. Então, vai dar aí um up aí, vai ser mais rápido, tá bom? A primeira carreira, a primeira mecha, tá? A gente vai vir aqui, ó, no próximo pontinho de base. Aqui eu vou pegar as duas alças, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Então, eu fiz aqui meu ponto baixíssimo. E essa primeira mechinha, a gente vai subir 10 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular 2 correntinhas, a partir da terceira eu vou voltar fazendo aqui 7 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tem aqui a primeira mechinha, certo? De 10 correntinhas e 7 meio ponto alto. Aqui, no último pontinho, você vai fazer um ponto baixo, tá? Então, essa é a primeira mechinha. Marca essa mechinha porque ela vai ser referência para mais tarde a gente fixar na cabecinha da boneca, tá? Então, eu vou colocar um marcador aqui só para ter ela como uma referência. A próxima mechinha, você vai vir no próximo ponto de base, vai fazer um ponto baixíssimo e aqui você vai subir 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. Vai novamente pular 2 correntinhas, voltar fazendo 10 meio ponto alto e um ponto baixo, tá? Vou fazer em off, então só pular 2 correntinhas, vem aqui na terceira, volta fazendo 10 meio ponto alto. No último pontinho você coloca um ponto baixo. Já volto. E aqui eu estou com a segunda mechinha pronta, vou para o próximo ponto de base, tá? Faço um baixíssimo e agora a gente vai fazer 10 mechas iguais, tá? Essas 10 mechas iguais, elas serão de 12 correntinhas, pula 2 pontinhos, pula 2 correntinhas, a partir da correntinha de número 3, você vai voltar fazendo 9 meio ponto alto e um ponto baixo,
tá bom? Então, são 10 iguais. Então, a gente vai fazer a 3 até a 12, fazendo essas 10 mechinhas de 10 correntinhas, 9 meio ponto alto e um ponto baixo, sem pular o ponto de base, tá? Uma depois da outra, tá bom? Então, vou fazer aqui essas 10 mechas, te encontro lá na mecha de número 12, prontinha. E aqui tenho finalizado as 10 mechas de mesmo tamanho, então essa mecha aqui é a de número 12, tá? De total, né? Desde que a gente começou a fazer essas mechinhas curtas, essa aqui é de número 12. Para a mecha de número 13, você vai no próximo ponto de base, faz um baixíssimo e vai subir aqui 13 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai pular 2 correntinhas, vai voltar a partir da terceira, vai fazer 10 meio ponto alto, aqui. Vai fazer 10 meio ponto alto e um ponto baixo, tá bom? Então, essa é a mecha de número 13. 13 correntinhas, 10 meio ponto alto e um ponto baixo. Vou fazer a minha off, já volto. Então, aqui está a mecha de número 13 pronta. Vamos fazer agora a mecha de número 14, tá? Para a mecha de número 14, ponto baixíssimo no próximo ponto de base. A gente vai subir aqui 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. A partir da terceira, a gente vai voltar fazendo 7, meio ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No último pontinho, o ponto baixo, tá? Essa mecha de número 14 também é uma referência para te ajudar depois a colocar essa peruquinha na cabeça da boneca. Então, ela vai ficar também em cima de uma das orelhas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma orelha, a outra orelha, frente do rosto. Bom? Então, fica mais fácil de localizar. Para a mecha de número 15, tá? Vamos para o próximo ponto de base. Faz um baixíssimo e vai subir aqui 14 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos pular 2 correntinhas, vou vir a partir da terceira e vou fazer aqui 12 meio ponto alto, tá? Agora a gente não tem mais o pontinho baixo no final, é só meio ponto alto, tá bom? Então, vou terminar aqui a minha mecha de número 15 e já volto com você, olha, 14 correntinhas, 12 meio ponto alto. E aqui está a mecha de número 15 pronta. Vamos para a mecha de número 16, próximo ponto de base, um baixíssimo, e vamos fazer aqui 15 correntinhas, tá? E voltar fazendo 13 meio ponto alto, tá bom? Então, novamente, não tem mais o pontinho no final, é só meio ponto alto agora na mecha, tá? Então, suba aí 15 correntinhas e volte fazendo 13 meio ponto alto. Eu vou fazer essa mechinha que é de número 16 em off e já volto com você. E aqui estamos com a mecha de número 16 pronta, tá? Então, próxima mechinha, a gente vai vir aqui fazer um ponto baixo, e não só a próxima, mas as próximas 6 mechas. Então, é 17, 18, 19, 20, 21 e 22, tá? Então, são 6 mechas iguaizinhas, que você vai subir aqui 16 correntinhas e voltar fazendo 14 meio ponto alto, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 16 correntinhas e volte fazendo 14 meio ponto alto. Você vai fazer 6 mechas iguais, tá bom? 17 até 22. Vou fazer em off e já volto com você.
E aqui estão as 6 mechinhas de 16 correntinhas e 14,5 ponto alto, né? Essa última mechinha aqui é a de número 22. Para você fazer a mechinha de número 23, você vai pular um ponto de base, tá? Pulou um ponto de base, vai para o próximo ponto e vai fazer a mechinha de 16 correntinhas, igual a essa aqui, ó, igual a 22. 16 correntinhas e 14,5 ponto alto, tá bom? Então, para fazer, saindo da 22 para fazer a 23, você pula um pontinho de base, tá? Vou fazer aqui a minha mechinha de número 23, de 16 correntinhas e 14,5 ponto alto e já volto. E aqui então está a mechinha de número 23, para você fazer a mechinha de número 24, pule um ponto de base, vai no próximo e novamente faz uma mechinha do mesmo tamanho, tá? 16 correntinhas e 14, meio ponto alto, para fazer a mecha de número 24, tá bom? Vou fazer minha mechinha aqui, lembra de pular um pontinho e já volto com você. E aqui está a mecha de número 24, você vai pular um ponto de base e para o próximo ponto para fazer a mechinha de número 25, tá? Agora a gente vai fazer 5 mechas sem pular ponto, então vai ser a 25, a 26, a 27, a 28 e a 29. São 5 mechinhas sem pular nenhum pontinho de base, que você vai fazer do mesmo tamanho, 16 correntinhas e 14 meio ponto alto, tá bom? Então, vou fazer as próximas mechas, já volto aqui com você. E terminei as 5 mechinhas, né? As 5 mechinhas iguais, de 16 correntinhas e 14,5 ponto altos, sem pular pontos de base. Então, essa última mechinha, que é a de número 29. Para fazer a mecha de número 30, vamos pular um ponto de base, vai para o próximo pontinho e repete as correntinhas. Agora, em vez de fazer 16, como a gente estava fazendo, a gente vai fazer 15, tá? 15 correntinhas e 13 meio ponto alto, ok? Então, para fazer a mechinha de número 30, eu pulei um ponto de base, vou subir aqui 15 correntinhas e vou voltar fazendo 13 meio ponto alto, tá bom? Vou fazer a minha mechinha de número 30 e já volto com você. E aqui então está a mechinha de número 30 pronto, vamos para a última mecha, ufa, né? Vamos acabar essa cabeleira toda aqui. Então, para fazer a mechinha de número 31, você vai pular um ponto de base, vir no próximo ponto, fazer o ponto baixíssimo e subir aqui 14 correntinhas e voltar fazendo 12 meio ponto alto, tá? Então, mechinha de número 31, eu pulei um ponto de base, vou subir, fiz um ponto baixíssimo, vou subir 14 correntinhas e voltar fazendo 12 pontos e eu já volto aqui com você. Então, aqui, após terminar a mechinha de número 31, né, de 12 meio ponto alto, a gente vai aqui na base, faz um ponto baixíssimo, tá? E corta esse fio. Se você quer dar uns pontinhos, né, fazer uma costurinha deste cabelo na cabeça, deixa aí uma sobra de fio para que você faça isso, tá? Você vai fazer como se fosse um alinhavo utilizando essa carreira aqui, né, que a gente fez a mais sem mechas. Então, passa pela peruquinha, passa pela cabeça e traz o fio sem puxar para não distorcer o formato da peruquinha e assim você vai fazendo um alinhavo na cabecinha por toda a volta, tá? Mas antes disso, a gente vai posicionar este cabelo na cabecinha, tá? Para isso, olha, você vai utilizar como referência as mechinhas que eu pedi para que você marcasse. Sempre aqui, deixa eu só pegar aqui a minha boneca. Sempre você vai colocar anel mágico com anel mágico, tá? Então, eu vou aqui, ó, já vou até espetar no anel mágico do cabelinho, ó, no centro do anel mágico, um alfinete. E vou vir aqui no centro do anel mágico da cabecinha da boneca e vou fixar, né, colocar esse cabelinho assim. E utilizando essas marcações que a gente fez aqui,
eu vou posicionar o cabelinho na cabeça, tá? Então, ó, uma das mechinhas aqui com o marcador em cima da orelhinha, tá? Vamos lá, pegar aqui um alfinetinho, ó, em cima da orelhinha. Essa é a tua referência. A outra mechinha com o marcador também em cima da orelhinha, lá do outro lado, tá? E assim a gente vai fazendo a colocação, né? Eu aconselho você a começar aqui pela frente, que é mais fácil, né? Vai posicionando o cabelinho. Eu vou colocando um alfinetinho para cada mecha, para depois para ajudar depois, né? Quando eu for fazer a colagem, fica mais fácil de manusear dessa forma. Eu vou levantando mecha por mecha e vou fazendo colagem, né? Mecha a mecha, tá? É trabalhoso, mas é mais garantido, ó. E assim você vem posicionando as mechinhas na cabeça, uma a uma, tá? Então eu vou fazer esse trabalho aqui, que é só um trabalho de posicionar, e eu trago aqui uma sugestão de como você pode deixar a franja da boneca, de como você pode fazer um penteado para ela, tá? Então eu vou só posicionar esse cabelinho na cabeça e já volto com você. E aqui você tem a minha sugestão para a posição deste cabelo na cabecinha, tá? Eu fiz aqui um intervalo, um vão, né? Para fazer uma franja aberta, uma franja cortininha. Aqui atrás, você vê, tá todo posicionado, tá? Este cabelo, por ele ser farto, ele proporciona vários penteados, até um rabo alto, que você pode fazer um rabo alto na boneca aqui, você vai ter toda a cabeça cobertinha, vai ficar bem legal. Você pode fazer também aqui, né, Maria Chiquinhas, né, prender só uma parte do cabelinho, deixar outra parte solta, enfim, tem imensas tem muita variedade de penteados que você pode fazer quando você tem um cabelo assim, farto. Deu trabalho para fazer, mas ele é muito bonito e aí a criança pode brincar muito com esse cabelo, tá bom? Agora para a colagem, né, como eu falo para vocês, eu gosto de colar e também fazer uns pontos, por isso que eu deixei uma sobra de fio aqui para fazer a colagem desse cabelo. Eu descolo eu retiro todos esses alfinetes aqui da frente, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é passar cola aqui no miolo, né? Aqui no topo da cabecinha e trazer. E depois eu vou passando nas mechas, mecha a mecha, tá? Levanto uma mecha, passo, volto a mecha pro lugar. E vou fazendo isso em todo o contorno da cabeça, até aqui atrás, em tudo, tá bom? Para que ele fique bem fixo mesmo e nenhuma mecha fique sem cola, tá? E depois disso eu faço o alinhavo que eu falei para vocês, o alinhavo com este resto de fio, eu venho fazendo por essa carreira aqui, que eu deixei sem mechas, para facilitar realmente fazer este alinhavo, para que realmente fique de uma forma bem fixa na cabeça, que se com o tempo essa cola desgastar, pelo menos dá tempo de fazer a recuperação aí, tá bom? Então agora o trabalho é fazer a colagem, eu vou fazer e já volto aqui com vocês. E aqui temos a nossa bonequinha já com o cabelo todo posicionado, colado na cabecinha, né? Eu estou aqui, ó, coloquei inclusive o sapatinho nela pra gente ver com quantos centímetros ela tá neste momento, usando este fio que ele é o mais próximo que a gente tem dele é o Charme, tá? Mais próximo, mas eu ainda acho que ele é um pouquinho mais fino do que o Charme. Então, ó, temos aqui, deixa eu ver, desde a botinha até o topo da cabeça com cabelo, 33, 34 centímetros, tá? 33 para 34. Bom? Então é isso, gente, olha. Eu acho, né? Eu não tenho nenhuma amostra do fio Charme aqui comigo, mas ele mais se aproxima do Charme. E aqui, após colocar o cabelo, fixar o cabelo todo prontinho, vamos fazer os retoques finais aqui neste rostinho, tá? Eu gosto de primeiro colocar o cabelo para depois fazer essa parte, porque a gente tem uma dimensão melhor do rostinho.
Aqui você vai, primeiro de tudo, né? Encontrar a terceira carreira acima do olhinho. Então, ó, que não está sendo utilizado ainda, ó. 1, 2, 3. A terceira carreira é essa aqui, tá vendo? O cabelinho tá bem aqui em cima. A gente vai marcar aqui, ó, do canto interno do olho, a partir da sobrancelha, ó, 1, 2, 3, eu marco o pontinho lá em cima, tá? Novamente, a gente vai contar agora a partir do canto externo do olho, só que eu vou contar 2 carreiras, 1, 2, tá? E vou aqui, ó, no canto externo do olhinho, colocar o ponto. Estes pontos é o ponto onde eu vou fazer a sobrancelha, então eu vou passar o fio, né? O fio vai ficar aparente entre esses pontos aqui. Vamos marcar o outro lado para fixar bem esse conceito das carreiras acima, tá? Então, ó, carreira que não está sendo utilizada pelo olhinho é essa carreira aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3, tá vendo? Terceira carreira a partir do canto externo e vou marcar ela aqui, ó. 1, 2, 3. Marco ela aqui. Só depois ver se tá idêntico do outro lado, né? Ó, tá esse aqui tá um pouquinho para dentro, vou colocar mais um pouquinho para fora, daí acredito que fique na mesma posição que o outro, tá? E do outro lado você vai contar 2 carreiras, né? Porque a gente vai deixar a sobrancelha inclinadinha. Então, ó, 1, 2 e marcou aqui. Só ver, né, aí se a quantidade de pontos entre uma marcação e outras está a mesma, tá? Eu tenho 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui, tá bom? Então, estes pontos é onde vai passar o fio da sobrancelha. O fio da sobrancelha, para este contexto, eu vou fazer o mesmo fio que eu fiz os bordados aqui do olhinho, tá? Em preto. Vou usar fio duplo também para passar só uma vez. Bom, então vou cortar o fio aqui, vou passar na minha agulha e já volto com você. Então vamos lá, ó, tô aqui com o meu fio duplo porque ele é fininho, tá? Se você estiver usando um fio mais grosso, provavelmente uma passada só vai ficar bom, tá? Eu vou entrar aqui, ó, vou encontrar um lugarzinho aqui por baixo do cabelinho que eu possa depois fazer o nozinho e ficar escondido, tá? Deixa eu ver, ó, aqui eu consigo entrar. Você vai entrar e vai sair com o fio lá na primeira marcação. Ainda não acabamos de amassar essa carinha, né? Ó, tiro aqui. Deixo um fiozinho lá para depois eu fazer o arremate. Entro neste outro fio aqui. Já passo lá pro outro lado, né? Para fazer o outro lado também, ó, tirei. Ó, a sobrancelha já tá pronta de um lado, né? Agora aqui, só entrar aqui no outro ponto. Sair lá num ponto qualquer só pra gente ver. Vamos tirar. Pronto. Vê se tá realmente igual um ponto do outro. E você pode fazer os arremates individuais, tanto de um lado quanto do outro, ou levar o fio lá pro outro lado, onde tudo começou, e finalizar, tá? Então, essa parte também, eu vou só terminar meus arremates aqui e já volto com você. Ó, antes de finalizar, eu trouxe pra cá o fio, tá vendo? Ó, vou finalizar aqui. Vou colocar, vou fazer um nozinho, aquele nozinho básico mesmo, 2 nozinhos. Aí eu coloco pra dentro da cabecinha da boneca este fio e o nó já vai se esconder, né? Saio num ponto qualquer lá e corto os excessos, tá? Corto o excesso tanto do que ficou aqui neste ponto, quanto do que ficou num ponto qualquer que você vai sair. Então aqui, ó, só colocar na agulha, entrar pela cabecinha, sair em algum lugar, aqui onde tem cabelinho, e já vai ficar escondido, tá? Não vai ter nenhum problema de ficar aparente este último detalhe aqui que a gente tá colocando, tá bom? Então, vou esconder tudo isso aqui, beleza? E já volto. Bom, essa parte de fios está pronta, né? E agora pra gente finalizar de vez essa parte de cima aqui do pescocinho, né? Cabeça e com o cabelinho, a gente vai deixar ela coradinha. Coradinha com blush.
né? Eu sempre dou essa dica aqui, ó, de você passar o pincel no blush, passar o pincel na sua mão, para depois vir aqui, tá? Para depois vir na bochechinha e fazer esse coradinho, tá? Então a gente descarrega um pouco do pó na mão para que não venha em grande quantidade para cá. Espalha bem, ó, deixa bem espalhadinho. Deixa as duas na mesma coloração. E eu também gosto de passar aqui em cima do nariz. Fazer este coradinho um pouquinho aqui assim, ó. A gente faz esse movimento, tá vendo, ó? Leva de um lado, leva do outro. E a gente vai deixando esse rostinho coradinho. Outro lugar que eu também gosto de passar, né, deixar coloridinho, é aqui do lado, ó. Na têmpora da boneca. Tá? Também dá um toquezinho bem legal, um coloradinho bem legal. Bom, finalizamos então essa parte de cima do pescoço da boneca, né? Temos aí essa parte finalizada. E aqui eu me despeço de vocês, certa aqui no meu coração que você já deixou seu like, você está compartilhando esse conteúdo, você está hypando esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e porque, né, esse canal é feito de pessoas, né, e quanto mais pessoas assistir, mais disponibilidade eu vou ter que estar aqui, eu tenho para estar aqui com vocês, porque a plataforma reconhece meu trabalho dessa forma, né, não tem outro jeito. É você assistindo, você compartilhando, você comentando, você curtindo, você se inscrevendo no canal, né? Essa é a forma de reconhecimento para conteúdos que a gente coloca aqui nessa plataforma. Tá legal, gente? Então, um beijo enorme no seu coração. Se você está me assistindo pelo canal de membros, minha gratidão enorme para você, do fundo do meu coração mesmo. É assim, vocês têm um lugarzinho muito especial aqui, né? Por reconhecer meu trabalho também dessa forma. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!